Aê, feriado! Muito bom dia para você que está em casa curtindo este feriadinho no meio da semana, um feriado. Sibeli Fábio, Maria, bom dia. Bom dia, Fernando, Maria Esther, coisa boa, né? Um feriado na quarta-feira. Seja bem-vindo ao SCC Meio-Dia. Feriado para quem tá em casa, né? A gente tá aqui trabalhando para você ficar bem informado aí, curtir essa quarta-feira junto com a gente. Já vou convidar o pessoal para continuar na nossa programação, porque depois do SCC Meio-Dia vem a tarde é nossa, viu? Então bom dia para todo mundo. Olha aí, ó, você que durante a semana trabalha, que ainda não pôde acompanhar o novo programa, hoje é o dia, hein? Hoje eu vou ficar na frente da televisão aqui para acompanhar a turma da Maria Esther, o Laércio Botega e também Dona Maricotinha. Coladinho com a gente aqui tem o A Tarde é Nossa. E claro, você que está em casa também aproveita para acompanhar as notícias lá no portal scc10.com.br, mas a partir de agora, ao vivo aqui pelo SBT, você fica sabendo tudo que é notícia no nosso estado. Então vamos às informações, pode se acomodar aí, você que já está à mesa com a família, ou você que já almoçou, está no sofá, ou esperando aquele cheirinho de comida, já vai tomando conta da casa, Maria Esther. Coisa boa. Né? Vai tomando conta da casa, hoje a casa está cheia, porque o pessoal está curtindo um feriado. Vamos lá então, a gente promete uma companhia agradável para você na hora do seu almoço. Informação, deixa eu mostrar para você. Em Blumenau, uma exposição ao ar livre é dedicada à memória do naturalista Fritz Miller. Você está vendo com a gente, o SCC Meio-Dia está lá ao vivo. Alô Blumenau, daqui a pouco a gente vai mostrar essa exposição ao vivo para você com o Eduardo Silva e vai contar para a gente todas as novidades. Exposição em Blumenau. Já em Jaraguá do Sul, a polícia investiga um cartel das autoescolas. Elas combinavam os preços, prejudicando quem contratava os serviços. Isso é crime. Já, todos os detalhes. No Sul, a audiência pública convocada para discutir uma solução para o fechamento da Barra do Camacho. Sem oxigênio, os peixes da Barra estão morrendo e 2.500 famílias que vivem da pesca estão no prejuízo. Em Florianópolis, aumentou o número de famílias que agora precisam de cesta básica. A cesta básica é da prefeitura. Hoje no SCC Comunidade você vai conhecer a dura realidade de quem mora na Vila Aparecida e quer simplesmente uma cesta básica. Mas vai ter que esperar um pouco. Quantos dias, dona Neuci? 30 dias. Aqui é 30 dias. Para ganhar uma cesta básica? Para ganhar uma cesta básica. A fome espera 30 dias? Não. E você vai conhecer essa história daqui a pouco. Fiquem ligados. Em Criciúma, cerca de 400 pessoas se negaram a tomar vacina contra o coronavírus e 14 servidores da prefeitura também se negaram a receber a dose. Foram advertidos, já a gente conta para você o que está acontecendo por lá. Foi confirmada a primeira morte no Brasil de um paciente após reinfecção por variantes da Covid-19. Nós vamos conversar ao vivo com o especialista que fez o estudo. E vai ter mutirão para vacinação contra a gripe em Santa Catarina. Região por região a gente mostra como e onde será feita a imunização. Quem aí já ouviu falar da síndrome pós-Covid? Ela é a união de sintomas e complicações causadas em quem já teve a doença, né? Vão desde ali as sequelas como ansiedade, a perda de memória, até problemas na visão. Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto em 2 entrevistas aqui no SCC Meio-Dia. Tem ainda a previsão do tempo para o feriado, que começou chuvoso em boa parte do estado. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, minha gente, é quarta-feira, aqui não tem feriado, a gente vai fazer companhia para você neste feriado, Tiradentes, obrigado pela companhia, você que está com a gente em toda Santa Catarina, deixa eu dar um bom dia especial pro pessoal de Criciúma, alô Morro da Fumaça. Muito obrigado pela companhia sul do estado. Já tem informações do Camacho aqui, hein? A praia de Jaguaruna. Fique ligado. Uma solução para o problema lá da Barra do Camacho que está fechada, mortandade de peixes. Já informação com o Marco Búrigo. Deixa eu cumprimentar você que está no norte, São Francisco do Sul. Muito bom dia. Alô, turma de Joinville. Olha o SCC chegando com informação também para o norte do estado. Blumenau e Itajaí. Bom dia, tudo bem por aí? Como é que está o feriado? Daqui a pouco informações ao vivo da exposição que acontece ao ar livre em Blumenau. O Eduardo Silva já está posicionado, daqui a pouco a gente conversa com ele para mostrar as lindas imagens desta exposição.
Grande Florianópolis, está chovendo na Grande Florianópolis, o feriado começou com chuva na região da Grande Floripa, na região metropolitana. Bom dia para você de São José, Palhoça, Santa Amaro da Imperatriz, Tijucas, alô Tijucas, obrigado pela companhia. Lages na Serra Catarinense, São José do Cerrito, Chapecó e a turma de Xaxim. Assim a gente vai juntinho de você, SCC catarinense como você. Então vem com a gente porque tem muita informação. Olha, lá na coluna do Fernando Machado no scc10.com.br, as últimas informações com relação ao processo de julgamento contra Carlos Moisés de Silva no processo de impeachment. Inclusive, a data do julgamento deve sair ainda hoje, no mais tardar amanhã, que termina o prazo para o Tribunal de Justiça apresentar a data do julgamento final. scc10.com.br, a turma da Ana tem todas as informações para você 24 horas por dia. Vamos falar de vacinação? Então vamos lá, vamos falar de vacinação, vamos falar de plano de vacinação para os profissionais da educação. Você é professor? Tem professor na sua família? Então chama porque a notícia é para todo o pessoal da educação, os profissionais da educação. Cleiton Ramos, Cleiton Ramos, ele não tem folga para o Cleiton Ramos no feriado não, ele já está aqui, ó. Cuidado, não vai se molhar que está chovendo em Florianópolis. Cleiton, então quer dizer, os profissionais da educação cobraram, querem vacina. Em Florianópolis, inclusive, tem greve, viu? Dos profissionais da educação, dos professores que estão cobrando segurança aí para o retorno para as salas de aula. Agora, esse plano foi apresentado pelo governo do estado aos municípios. Como vai ser a vacinação dos professores aqui em Santa Catarina? Conta tudo, seu Cleiton Ramos. Bom dia. Bom dia para você, Fernando. Quem nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina, realmente é um tema polêmico. Já mostramos, inclusive, a realidade de uma escola no norte da ilha, onde lá tem uma greve, assim como toda a rede municipal de ensino em Florianópolis, porque os professores querem, além de, como você bem disse, né, melhorias e uma segurança maior no protocolo de segurança em relação ao coronavírus, também querem a vacinação. E aconteceu agora, recentemente, uma apresentação que foi realizada pela Secretaria do Estado da Educação e contou com representantes do Comitê Estratégico para a Retomada das Aulas Presenciais. Esse comitê é formado por 14 entidades, isso mesmo, 14 entidades. E digo mais, apesar de ainda não haver uma data para o início da imunização dos profissionais da educação, o plano, segundo o que foi passado, é necessário para definir um processo para o início da vacinação. A proposta considera a existência de áreas da atuação que estão mais expostas ao contágio pela Covid-19. O plano considera ainda a maior vulnerabilidade dos profissionais que estão atuando nas modalidades de ensino presencial ou mista, o híbrido, né? Por isso, esses trabalhadores integram o primeiro grupo de vacinação. A gente preparou uma arte para você de casa ter uma noção mais precisa do que a gente está falando. Vamos lá. Primeiro grupo, profissionais que atuam no atendimento presencial. Educação infantil, professores e auxiliares. Educação especial, equipe técnica, administrativa e pedagógica, gestão, limpeza e também alimentação. Ensino fundamental, professor e auxiliares. Ensino médio, professor e auxiliares. E ensino superior. No grupo 2, profissionais que atuam em atividade remota, profissionais que são do grupo de risco para a Covid-19, profissionais que atuam em atividade remota ou similares. Para organizar a vacinação, o comitê desenvolveu um formulário que coleta os dados profissionais. O arquivo será disponibilizado para o setor responsável em âmbito municipal e a estimativa é de que o cadastramento comece a partir do dia 26 de abril. Está quase lá, hein? Sendo concluído em alguns dias para seguir o planejamento das ações. E aí o que acontece, Fernando? Após a coleta, a equipe responsável deve organizar a sequência estabelecida pelo plano, encaminhando a quantidade total de cada grupo. Uma cópia da listagem final, aptos ao recebimento de vacinas, deverá ser encaminhada às equipes de vacinadores do município. O certo é que um grande passo foi dado, né? É uma exigência dos profissionais da educação que entendem que realmente precisam ser vacinados. E aí, quem sabe, a gente consiga dar um passo para terminar a greve, principalmente na rede municipal aqui de Florianópolis, na rede de ensino municipal de Florianópolis. Volto contigo, viu, Fernando? Tá aí, Cleiton Ramos, obrigado pela informação. Fica aí, vai embora não.
Antes de curtir o feriado, Cleiton, a gente volta a conversar, trazendo outras informações da Grande Florianópolis. Inclusive, hoje tem SBT Comunidade com o Cleiton. Ele vai mostrar pra gente aí a dificuldade de algumas famílias de conseguirem cestas básicas em Florianópolis. Daqui a pouquinho, SBT Comunidade. Cleiton, até já. Olha, a gente vai falar também hoje aqui de um grupo de pessoas lá do sul do estado, Criciúma. Esse grupo está se negando a tomar a vacina, inclusive servidores municipais de lá. Daqui a pouco vai ser destaque aqui no SCC Meio-Dia, Sibeli. É sim, Fernando. A gente vai tentar entender o que está acontecendo em Criciúma. Essas pessoas não são obrigadas, a tomarem as doses, mas estão escolhendo não tomar. Assim como esses servidores, 14 deles pelo menos, isso confirmado pela Secretaria da cidade. E agora estão sendo convencidos a receberem as doses, diante da importância que nós sabemos que é a imunização, Fernando. Já, todos os detalhes para você. Agora, atualização sobre a situação das aulas na rede municipal de Itajaí. Pois é, o Ministério Público de Santa Catarina aceitou a justificativa apresentada pelo Conselho Municipal de Educação sobre a antecipação do recesso escolar. A Grace Cezemel tem mais informações. Bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia também para o pessoal de casa. Com essa decisão, então, o recesso escolar na rede municipal de ensino aqui de Itajaí está mantido. O Ministério Público, então, encaminhou um ofício ao COMED pedindo que as aulas retornem somente em maio e que o município faça aí uma justificativa, um esclarecimento sobre quais as medidas, principalmente as sanitárias, que serão tomadas nesse recesso. O município, então, ficou de encaminhar um documento com esses esclarecimentos e o COMED, então, nos informou que a previsão é que o retorno das aulas aconteça no dia 3 de maio na rede municipal de ensino aqui em Itajaí, ou seja, sem ser na próxima segunda-feira, na outra. Lembrando que as aulas, então, estão suspensas aqui no município desde o dia 1º de abril, quando foram antecipadas as férias escolares por um período de 30 dias. O Ministério Público, quando ficou sabendo dessa decisão, pediu esclarecimentos ao município e chegou até a recomendar que as aulas voltassem imediatamente. Lembrando que essa antecipação das férias aconteceu por conta do agravamento da pandemia. Essa foi a justificativa do COMED. Então, reuniões entre o município, entre a Secretaria de Educação e o Ministério Público foram feitas, os esclarecimentos foram prestados, o município disse que os 200 dias letivos serão cumpridos, então ele fez toda uma readequação do calendário escolar. Por isso, então, agora o Ministério Público concordou com esse recesso e as aulas voltam somente no próximo mês aqui em Itajaí. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. 11 da manhã, 42 minutos. Decisão da Justiça. Recesso escolar em Itajaí. A informação direto do Vale com a Grace Cezemel. Me responde aqui, você vai tirar a carteira na região de Jaraguá do Sul, carteira de motorista, a CNH? Preste atenção, a Polícia Civil está investigando um cartel, isso é crime, lesa o consumidor e daqui a pouco os detalhes. Em Blumenau, uma exposição ao ar livre é dedicada à memória do naturalista Fritz Miller, Marister. O trabalho é resultado da pesquisa do artista plástico Luiz Bernardes. E a abertura da Galeria Céu Aberto dá início às comemorações dos 200 anos de Fritz Miller. O Eduardo Silva está lá, ao vivo, e traz pra gente essas informações. Mostra pra gente essa exposição, Eduardo. Bom dia! Bom dia, oi gente, tudo bem? Olha só, muito bacana, pode-se assim dizer, esse trabalho que foi colocado aqui na Alameda Rio Branco, em Blumenau, que conta a vida, a obra, a trajetória do naturalista alemão que adotou a cidade de Blumenau, Fritz Miller, e que foi amigo pessoal de Charles Darwin, viu? Foi chamado por Darwin de o príncipe dos observadores. E essa experiência toda que é proporcionada aos moradores e àqueles visitantes que circulam pela cidade foi elaborada pelo artista plástico Luiz Bernardes, que está conosco para falar a respeito deste projeto. Cerca de um ano de pesquisa, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Sim, foi um período bastante grande, não chegou a dar um ano exato, mas foi coisa de 8 meses, com certeza. Um trabalho bem minucioso, junto com a Fundação Cultural de Blumenau, com a dona Sueli Petri, que me sempre orientou, sempre pesquisou e me colocou exatamente todas as informações necessárias para a gente completar esse trabalho como deveria ser. Fritz Miller, filósofo, médico, mas um apaixonado
pelo naturalismo. Conta um pouco a respeito aí desse trabalho dele. O Fritz Miller tem uma característica muito interessante, que ele é bem atual até a coisa para nós, que é a história de uma boa base familiar, né? Ele teve como pai e avô pastores evangélicos luteranos, e o avô materno era dono de uma das maiores e bem mais sucedidas farmácias da Alemanha. E nessa farmácia era um boticário também, havia um encontro de todas as celebridades do mundo científico da Europa nessa farmácia. Então, desde os primórdios, desde os primeiros períodos da infância dele, ele já tinha contato com esse mundo do naturalismo e das celebridades científicas, né? E é importante ressaltar esse episódio que o senhor falou que se passou na Alemanha, porque o Dr. Blumenau, fundador da cidade, frequentava esse ambiente também? Ele não só frequentou, como ele foi sócio e amigo do avô dele nessa farmácia Cisne. E ali eles se conheceram. Por isso que o Fritz Miller, uma das coisas que aconteceu para o Fritz Miller vir para Blumenau, era esse já conhecimento, né, das terras do Dr. Blumenau na região tropical do Brasil. E desse relacionamento com Darwin, quais foram os frutos? Foi uma série, foi a maior contribuição, e ele foi o principal membro, né, da equipe de Darwin em toda a parte de conhecimentos e a prática propriamente dito do que estava acontecendo no mundo, né, da evolução. Porque naquela época era uma efervescência. Era uma efervescência, com certeza. Era a moda, era a coisa máxima naquela época. Era exatamente esse mundo tropical, esse mundo diferente, né? O conhecimento dessas novas terras, né? Perfeito. Bernardes, agradeço pela sua participação conosco ao vivo. Foi um prazer muito grande, muito obrigado, um abraço a todos. E depois todas essas obras vão ser doadas para o acervo da prefeitura. Antes de encerrar, só quero mostrar aqui um pouquinho, olha, tem som, viu? Uma experiência audiovisual em rua, mais democrático que isso, impossível. Voltamos ao estúdio. Legal, Eduardo. Você viu só? Além de visitar a exposição, a pessoa já fica no clima ali, né? Legal. Eduardo, mostra pra gente onde é que você tá aí, mostra um pouco da rua, a gente localizar bem o pessoal que tá na região de Blumenau, quem vai dar uma passadinha pro Blumenau, né? Ou quem mora aí. Que rua que você tá aí? Mostra pra gente a cidade e como é que tá o tempo também, você quer saber, né, Maristela? Também como é que tá o tempo. Rio Branco, este é o endereço. Alameda Rio Branco, esquina Sebastião Cruz, um dos pontos, vamos dizer aqui, de gastronomia mais sofisticados de Blumenau, onde as pessoas também circulam, hoje feriado, com crianças, algumas feiras livres também funcionam aqui. E o artista plástico permanece aqui na região. Muitas pessoas, viu, passaram, cumprimentaram, conversaram, tiraram fotos aqui também do painel, aliás, dos painéis, porque, além de tudo, está informativo e também muito atraente, enche os olhos realmente para quem passa por aqui e vê essa exposição ao ar livre, que vai permanecer até o próximo ano, viu? 1822 foi o nascimento de Fritz Miller e no ano que vem, 200 anos, portanto, do nascimento desta figura importante para a ciência mundial. E ele aproveitou e mostrou o tempo ali pra gente também. O tempo vai ficar exatamente assim, toda essa faixa litorânea, viu? A gente viu a abertura de sol, as nuvens carregadas, chuva. Já choveu por aí mais cedo hoje, Eduardo? Choveu sim, teve pequenas pancadas de chuva, agora voltou novamente o tempo a ficar fechado. A instabilidade vai ser uma característica deste feriado aqui pelo Vale do Itajaí. É verdade, Fernando. Vai ficar assim em toda a faixa leste aqui, desde o sul do estado até o norte, esse tempo aí que fica meio emburrado hoje, né? Eduardo Silva, muito bom, Eduardo, por contar essa história pra gente, essa linda exposição, muito bom mesmo, Eduardo. Vamos seguir por aqui, continua aí. Você e o Marquinhos percorrendo as ruas de Blumenau, qualquer nova informação, você chama a gente aqui. É o SCC ao vivo nas ruas de Blumenau.
Vamos falar do A Tarde é Nossa? Vamos sim, Fernando. Antes de falar do programa de hoje, né, chamar o pessoal para acompanhar, quem está em casa, no feriado, eu quero mostrar um trechinho do que aconteceu ontem no programa, porque deu o que falar. Nós trouxemos uma cama de pregos no nosso quadro Tudo é Ciência, né? E aí a gente perguntou, será que a dona Maricotinha vai ter coragem de sentar em uma cama de pregos, Fernando? Você acha que ela sentou? Pelo que eu conheço a Maricotinha, acho que ela sentou e sambou nos pregos. Mas para as pessoas entenderem melhor, a gente separou o material para vocês verem, de fato, o que é essa cama de pregos. Olha aí. Será que a dona Maricotinha vai deitar, sentar nessa cama de pregos? Gente, isso aqui é pra pessoa ficar toda furada, gente. Eita! Não tem condições? Bota um Laércio. Não, sou mais pesado. O que que tem? Não, tô mais levinha, mais tranquila, eu acho. A gente vai tirar essa dúvida depois, né? É, no nosso quadro Tudo é Ciência. Tudo é Ciência, vocês viram ali, gente, pregões desse tamanho aqui. Tem mais de 1000 naquela cama, Fernando. Sério? Mais de 1000. Não parece, né? Eu quero ver quem é que pregou tudo isso aí. Foi uma dúvida que a gente ficou ontem também aqui. Então, manda aí pelo WhatsApp, vocês acham que a dona Maricotinha sentou, deitou? Eu sei que muita gente acompanhou o programa, então já viu, né? Isso aí é para quem não viu ainda, tá aí no feriado acompanhando a gente. Já eu volto então mostrando como é que foi a Tarde é Nossa ontem e já fazendo o convite para o programa de hoje, que está bem especial, Fernando. Então, 1h15 da tarde, a gente encerra o SCC Meio-Dia já conversando com a Maria, que está lá com a turma, sempre no finalzinho do SCC Meio-Dia, ela já corre lá para a turma do A Tarde é Nossa e a gente bate um papo aqui, já entrega para eles vão até as 2 horas da tarde. E hoje tá bom, hein? Não tem motivo para pegar o controle, vamos lá, porque hoje em algumas regiões chovendo, outras regiões ainda vai chover, então é dia de ficar em casa mesmo, garantindo o distanciamento social e se divertindo com a nossa turma. Quem tá lá no Oeste é que fugiu da chuva, né? No Oeste é solzão, galera de Chapecó, Xanxerê, Xaxim que tá acompanhando aí. Eu sei que para vocês tá sol, tá tempo bom, mas continua acompanhando. Fica em casa hoje acompanhando. Bom demais ter você com a gente aqui no nosso feriado. Até 1h15 da tarde, as notícias de Santa Catarina. scc10.com.br, lá você acompanha todas as novidades do nosso estado, inclusive os bastidores do A Tarde é Nossa e as últimas informações atualizadas 24 horas por dia. scc10.com.br, aproveita que você está em casa nesse feriado aí, também para acompanhar as notícias por lá. Agora, deixa eu falar para você a doação de sangue. O Hemosk está com os estoques de sangue em nível de alerta, precisando de doações. É sim, Fernando. A gente vai conversar agora com o Paulo Henrique, porque o Hemosk está precisando de doações para reabastecer o estoque de sangue. É um pedido, é um apelo que é feito e a gente faz questão de repassar para você, porque a gente sabe que se cada um fizer a sua doação, vai fazer muita diferença nos estoques e nas vidas das pessoas que precisam. Né, Paulo Henrique? Bom dia para você. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, Maria Esther e os telespectadores do SCC Meio-Dia que nos acompanham. É isso mesmo, isso é um pedido que a gente já vem fazendo pelo menos desde o começo da pandemia, porque por conta da Covid-19, os estoques de sangue do Hemosk abaixaram e muito nível. Alguns tipos sanguíneos estão em nível de alerta e a gente preparou uma arte para você para mostrar quais são eles. São eles os tipos A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Se você quiser doar, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. E aí é legal a gente lembrar que, abaixo de 18 anos, o responsável precisa estar presente. E para doar também precisa pesar mais de 50 quilos. Não é preciso fazer nenhum tipo de jejum, mas é recomendado que, até 4 horas antes da doação, você mantenha uma alimentação livre de gorduras, para você não passar mal e também ter uma doação tranquila, né? Quem estiver com medo por conta da pandemia, pode ficar tranquilo, porque toda a coleta de sangue está sendo feita com horários previamente agendados. E aí, para agendar o seu, basta entrar no site do Hemosk, que é o www.hemosk.org.br/agende sua doação, ou fazer o agendamento através dos telefones 48 3251 9712 e 48 3251 9713. Hoje é feriado, o Hemosk não está aberto, mas ele funciona normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã até as 16h30. Volto com vocês. Obrigada, Paulo, pelas informações e pelo pedido que a gente repassa, né, para você. Se você estiver apto a doar sangue, faça a sua parte. A gente sabe que uma doação salva até 4 vidas. Imagine a diferença que a gente pode fazer.
Olha só, a primeira morte por reinfecção da variante do coronavírus foi confirmada no Brasil. A vítima, de 39 anos, morava no Rio Grande do Sul, foi infectada com as variantes P1 e P2, como são chamadas, em um intervalo de 3 meses. É o que aponta um estudo do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fevale, do Rio Grande do Sul. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor do mestrado em Virologia da Universidade Fevale, o Fernando Spilk, que inclusive é autor desse estudo, né, professor? Muito obrigada pela sua participação aqui no SCC Meio-Dia, sua participação ao vivo para o nosso estado, para Santa Catarina. Nós gostaríamos de entender um pouco mais, professor, de que maneira o estudo conduziu a esses resultados e o que isso significa para a gente a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Bom, nós fazemos um processo aqui de vigilância genômica, de acompanhamento, né, por sequenciamento das variantes que ocorrem na nossa região, particularmente do Vale dos Sinos, da Serra Gaúcha, do Vale do Paranhana, né, e da região metropolitana de Porto Alegre. E esse foi um caso de reinfecção. Por ser uma reinfecção, nós resolvemos avaliar, né, que vírus estava presente na primeira e na segunda infecção, e, para nossa surpresa, se tratava de 2 variantes. Até esse momento, a gente falava muito que era o normal, seria a pessoa se infectar primeiro com uma daquelas linhagens mais antigas, e as variantes entrariam, então, fazendo essas reinfecções. E, efetivamente, o paciente, lamentavelmente, se infectou primeiro com a variante P.1, bem no início, bem no surgimento dessa variante. Ela deve ter vindo de Manaus, né, aqui para o Rio Grande do Sul, e ele acabou contraindo. Não teve grandes sintomas, mas, infelizmente, na reinfecção, quando ele teve, então, a variante P.2 do Rio de Janeiro, agora em março, lamentavelmente, ele teve um caso bastante grave e acabou indo a óbito. Professor, e a partir de agora, né, esse estudo apontando essa morte por conta da reinfecção, é claro que preocupa todo mundo, já que é tudo muito novo em relação ao coronavírus e principalmente em relação às variantes. De alguma maneira, o estudo demonstra um agravo na doença depois da reinfecção ou tem a ver mais com as comorbidades, com a condição dos pacientes? Isso é muito variável de paciente para paciente, varia muito com as comorbidades. Usualmente, pacientes que têm uma primeira infecção mais branda, eles não montam também uma resposta imune muito exuberante, que seja protetora de fato, e passado um tempo eles ficam suscetíveis para uma reinfecção. E em alguns pacientes, isso não é só esse caso, em muitos casos reportados no Brasil e no exterior, a reinfecção acaba sendo bastante grave. Também há, do outro lado, a possibilidade de pacientes que até têm uma Covid-19 mais grave, mais severa na primeira infecção, acabam montando daí uma resposta imune muitas vezes maior magnitude e que acaba os protegendo pelo menos por um tempo, né? E às vezes a reinfecção é mais branda. Então varia, como você colocou, das comorbidades e varia também muito de como foi esse jogo, né? Uma primeira infecção mais branda, uma primeira infecção mais severa, e daí depois isso acaba influenciando o desfecho pela imunidade da segunda infecção. Professor, e em relação às vacinas, a imunização que nós esperamos tanto que ela atinja, né, em grande massa o Brasil, e aí com a chegada dessas variantes, existe a preocupação de que se a vacina é realmente eficaz para tantas variações do vírus, porque nós sabemos que de região para região muda a variante. O estudo aponta de alguma maneira isso? O que vocês vêm estudando, existe essa preocupação de que não seja tão eficaz as vacinas disponíveis? Eu coordeno uma rede nacional, que é a rede Coronaômica, uma rede que é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e a gente tem acompanhado essa situação em vários estados, em pacientes vacinados, não vacinados, como se comportam as variantes e também com ensaios em laboratório. O que nós podemos dizer é que, por enquanto, do ponto de vista clínico, da proteção clínica, indivíduos vacinados com as doses necessárias no tempo adequado para que eles estejam, de fato, imunizados, têm sido protegidos da doença Covid-19, mesmo com as variantes circulando. Mas é importante que as pessoas saibam que isto é um cenário que pode mudar se nós continuarmos dando espaço para as variantes evoluírem. Lá na frente, elas podem se tornar, digamos assim, refratárias às vacinas. Também é importante mencionar que tem ocorrido, né, pessoas que não voltam para a segunda dose,
pessoas que se expõem logo após tomarem as vacinas e a própria vacinação lenta, isso também abre espaço para que nós tenhamos problemas no futuro. Mais uma vez a prova de que a imunização é muito importante nesse momento. Professor, para a gente encerrar, a gente percebe, e isso vem sendo até divulgado por especialistas, a quantidade de variantes que acabam aparecendo no Brasil. De que maneira a gente pode entender que aqui é diferente dos outros países? Por que tantas variantes aparecem no Brasil? Bom, primeiro porque nós estamos fazendo vigilância genômica, isso já é uma coisa importante, né? Mas, sem dúvida, há uma questão real nesse processo, que é o vírus, para fazer uma nova variante, ele precisa de mutação, ele precisa de alterações no seu genoma. Essas alterações se dão ao acaso. E elas só vão acontecer se ele conseguir infectar muita gente, se a vacinação for lenta, se os protocolos de distanciamento não forem adequadamente seguidos, seja pelas pessoas, e não forem aplicados adequadamente também pelas gestões. Então, esse espaço que se deu para o vírus, principalmente da segunda onda em diante, ali do final do ano passado para cá, é o que permitiu, e coincide com as datas que a gente detecta as variantes, é o que permitiu, então, que o vírus se diversificasse, né? Esse espaço dado para o vírus leva a esse fenômeno ao acaso, que é a mutação, que ela possa acontecer. Então, nós deveríamos ter muito mais cuidado. Então, tem a ver também com a maneira como o país se posiciona em relação ao combate à pandemia. Isso é importante, né? Que bom que a gente consiga, tomara que a gente consiga frear essas variantes, essa doença avançando no Brasil com vacina para todos. Muito obrigada, professor. Obrigada mesmo pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo nesse feriado para nos esclarecer mais o seu estudo tão importante, né? Que demonstrou aí a primeira variante confirmada, né? A morte do primeiro paciente no Brasil que foi reinfectado por variante do coronavírus. Obrigada mesmo, viu? Uma boa tarde para o professor. Tá aí a explicação do professor sobre esse diagnóstico, sobre o que aponta o estudo e também alertando para a importância da imunização com variante ou sem variante, Fernando. Nesse momento a recomendação é uma só, é a vacina. Quem tem a oportunidade tem que tomar. Aí está, portanto, atenção, variante, grave a situação. Deixa eu conversar com você que está almoçando agora. Olha para a mesa aí, está tomando suco, refrigerante, água? Responde para mim. Fernando, estou tomando um suquinho aqui, um suquinho de laranja. Eu gosto de suco de limão, adoro suco de limão. Quem está tomando suco de limão aí? E o almoço? Hoje foi uma almoção especial ou você acordou às 11 horas da manhã porque podia dormir e aí deixou o almoço para depois? Deixa eu ver, está comendo o quê? Um bifezinho? Tá no arrozinho com feijão? Não, aqui em casa tem franguinho. Ô, coisa boa! Bom demais almoçar com você, hein? Bom demais estar na sua casa aí, te fazendo companhia. E que bom ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz. A gente sabe que no feriado, muitas pessoas que trabalham neste horário têm a possibilidade, a oportunidade de encontrar a gente aqui, porque não está no trabalho, não está em outra atividade. Então, um bom feriado. Sou Fernando Machado, está comigo aqui a Marister, a Cibele Favre, toda a equipe nos bastidores informando Santa Catarina, nosso SCC Meio-Dia. 2 assuntos importantes que eu quero falar com vocês ainda hoje aqui. O primeiro deles, a conversa com você que depende de cesta básica da Prefeitura de Florianópolis. O nosso SBT Comunidade, todos os dias aqui, mostra a sua reivindicação. E os nossos repórteres vão até mesmo os bairros ouvir os moradores. E hoje a gente vai falar de cesta básica, a distribuição de cestas básicas em Florianópolis. Você está precisando? Então a conversa contigo, já já. E o outro assunto é com relação a grávidas durante a pandemia. Olha só, o Ministério da Saúde está recomendando a vacinação contra o coronavírus em grávidas. Mas aqui em Santa Catarina só podem ser vacinadas as gestantes que apresentam comorbidades, já que elas não fazem parte do grupo prioritário. Ao mesmo tempo, o secretário de Atenção à Saúde Primária do Ministério da Saúde faz um apelo às mulheres de Santa Catarina e do Brasil. O apelo é para que elas não engravidem. Santa Catarina, as gestantes só podem receber as doses se pertencerem a algum grupo prioritário. Em nota, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina diz que segue as recomendações do Ministério da Saúde, mas não há nenhuma recomendação aqui no estado para vacinar todas as gestantes e reitera que as grávidas com comorbidades podem ser vacinadas. As demais devem aguardar a sua faixa etária para receberem as doses.
Além disso, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde fez um apelo às mulheres para que não engravidem durante a pandemia. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Tá aí o pedido. Espera um pouquinho, você que está planejando, não é mesmo? Planejando ter uma criança. Agora não dá para fazer o mesmo pedido para aqueles casos onde a pessoa engravida, até mesmo sem querer. Então aí está. Daqui a pouco a gente mostra para você todos os detalhes, como Santa Catarina deve se comportar diante desta recomendação. Recomendação do Ministério da Saúde, vacina as grávidas. Aqui, só se elas tiverem comorbidades, se tiverem doenças crônicas, para resumir. Mas como fica? Elas serão incluídas de fato no plano de imunização aqui no nosso estado? Vocês, mulheres grávidas? Já, já. Agora deixa eu conversar com o Paulo Henrique, ele já está por aqui? Paulo Henrique, ele está ao vivo em Florianópolis nesse dia chuvoso. Sabe aquele dia bom para ficar debaixo das cobertas? É o dia ideal, é hoje em Florianópolis. Mas deixa eu falar de vacinação contra o coronavírus, é para isso que o Paulo está aqui, até porque o Paulo acordou, não ficou dormindo, né, Paulo? Bom, como é que está esse processo aqui? Nós vamos saber como a vacinação está acontecendo em Florianópolis neste feriado. Contigo, Paulo. Bom dia novamente, Fernando. Por conta de uma remessa de doses que deve chegar no estado ainda amanhã, a Prefeitura de Florianópolis já agilizou e programou um calendário de vacinação que vai de hoje até sábado. A gente preparou uma série de artes aí para explicar para você quais são os grupos que devem ser abraçados por essas vacinações e onde elas devem acontecer. Presta atenção. Hoje, então, estão sendo feitas as segundas doses dos profissionais de saúde autônomos com mais de 60 anos. Elas estão acontecendo nos pontos de imunização para pedestre do Floripa Shopping, das 8 horas até as 17 horas, no SEAD da UFSC, que fica aqui no centro da capital, não no campus, das 8h30 até as 16h30, e no sistema drive-thru, no antigo aeroporto, das 9 horas até as 16 horas. Na quinta-feira estão sendo feitas as segundas doses das pessoas com 67 anos e 68. Elas estão acontecendo nos pontos de imunização que já são bem conhecidos. Toda semana a gente acaba reforçando aqui para você e por isso eles estão aí na tela. Mas, paralelamente a essas pessoas de 67 e 68 anos, estão sendo feitas também nesta quinta-feira a primeira dose dos profissionais de saúde autônomos com 50 anos ou mais com comorbidade. Então, houve um pouco de avanço nessa questão. Elas serão feitas nos pontos de imunização para pedestres do Floripa Shopping, das 8 horas até as 17 horas, e no SEAD UFSC, das 7h30 até as 18h30. Na sexta-feira vão acontecer as primeiras doses de quem tem 64 anos e ainda não tomou, e as segundas doses de quem tem 67 anos ou mais e acabou não tomando na quinta-feira. Elas vão acontecer nos pontos de imunização para pedestres das 9 horas até as 16 horas. Esses pontos de imunização eles estão localizados no centro de eventos da UFSC e na Beira-Mar Continental, próximo às quadras. No sábado, então, mais avanço na questão da imunização. Vão acontecer as primeiras doses de quem tem 63 anos. Elas vão acontecer naqueles pontos de imunização muito espalhados pela capital, que a gente faz questão de lembrar. Vai ser no sistema drive-thru no centro de eventos da UFSC, na Polícia Rodoviária da SC 401, no Bolsão da Beira-Mar Continental, próximo às quadras, e também no antigo aeroporto. E vão ter 2 pontos de imunização para pedestres espalhados na capital, um no centro de eventos da UFSC e outro no Bolsão da Beira-Mar. Lembrando que, se você tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo telefone com Alô Saúde Floripa no 0800 333 3233. Volto com você. Muito bom, Paulo. Obrigado pela explicação. Assim fica fácil de entender, objetiva a informação, dado por dado, e a gente acompanhando a vacinação contra o coronavírus em Florianópolis, na grande Florianópolis. Como é que está acontecendo hoje? Valeu, Paulo. Com as artes, com as telas, assim o pessoal de casa sabe quem pode vacinar. Ainda hoje tem o giro da vacinação
hoje sobre a gripe. Você está acostumado a este grande serviço que a gente oferece para você aqui, onde conversamos com os nossos repórteres em todas as regiões, trazendo os detalhes da vacinação contra o coronavírus. Hoje nós vamos fazer diferente, vamos focar na gripe, que também é importante para você reforçar o sistema imunológico. Já já a gente enche a tela com os repórteres por todo o estado. Mas agora a gente segue falando de coronavírus e vamos atualizar a situação da pandemia neste momento. É sim, Fernando, a gente começa mostrando o nosso mapa que se mantém no vermelho, né? A gente vem acompanhando nas últimas semanas. Por enquanto, todas as regiões se mantêm no nível mais alto de gravidade, o nível mais alto de risco, que é o nível 4, portanto, no vermelho. O número de casos ativos subiu, agora nós estamos em 20.225 casos, você vai ver aqui o nosso gráfico, olha lá na ponta, a gente vinha mostrando até que esse número, Fernando, tinha descido. Estava em 19 ontem. Mas ele se mantém nesse zigue-zague, como a gente vem acompanhando no fim da linha ali, ó, 20.225, que é o número de casos confirmados, ativos e sendo acompanhados nesse momento. A lista de espera também se mantém com mais de 100 pessoas aguardando por UTI, são 111 nesse momento. Esse número diminuiu de ontem para hoje, mas ainda assim são mais de 100 pessoas aguardando. Fernando, destaque para Chapecó no Oeste, que zerou, Lages na Serra também aparece sem fila, uma pessoa apenas aguardando em Blumenau e na Grande Florianópolis também zerou. Então os números de fato vêm diminuindo, ainda assim a gente vê que a lista ainda é grande de pessoas aguardando. Preocupação para o norte, né, Sibeli? Joinville, 47 e Criciúma. Ontem esse número estava em 118. Caiu, então está reduzindo. Está reduzindo, que bom, né? Já o número de mortes aumentou se a gente comparar os boletins, né, das últimas 24 horas. O último boletim divulgado mostra 96 mortes, 96 pessoas que não resistiram ao coronavírus. O total é 12.760 mortes, isso nas costas da pandemia desde o início, né, aqui em Santa Catarina. E no telão você acompanha as cidades com maior número de mortes desde o início da pandemia. Estão ali Joinville, Itajaí, Florianópolis, São José e Chapecó, que se mantêm as mesmas cidades nas últimas semanas com esse ranking, né, da morte em Santa Catarina por conta da pandemia. São os números da pandemia neste momento, assim você já tem um panorama do que acontece em Santa Catarina neste exato momento. Em Criciúma, cerca de 400 pessoas, esse caso é polêmico, 400 pessoas que se negaram a tomar a vacina. Pois é, se negaram a tomar vacina contra a Covid-19 e assumiram que não pretendem tomar vacina. Dentre elas, chama atenção porque estão também servidores municipais. Eles se manifestaram dizendo que não tomariam também, Fernando. Então, por isso a gente vai para lá ao vivo, porque quem decidiu não tomar as doses vai precisar assinar um termo de responsabilidade. A decisão é pessoal, de fato. Agora também é deixar de lado o coletivo, né, Marco Búrigo? Conta pra gente essa polêmica aí do sul de Criciúma. Pois não, Fernando, Cibele e todos que assistem aqui o SCC Meio-Dia. Aqui no sul do estado, realmente há essa polêmica aqui em Criciúma, pois cerca de 400 pessoas se negaram a tomar a vacina contra a Covid-19. E o mais interessante e preocupante dessa história é que 14 desse universo de 400 são servidores públicos, entre eles também profissionais da área da saúde. E a prefeitura irá demitir. Pelo menos é a informação que se tem, mas também há a possibilidade desses servidores reverem a situação e até tomarem a vacina na próxima semana. É o que nos passa o secretário de Saúde de Criciúma, Acélio Casagrande. Mas, realmente, aquelas pessoas que se negam a tomar a vacina, tem que haver também aí a assinatura de 3 testemunhas, né, que comprovam que a pessoa não quer tomar a vacina contra a Covid-19. E, portanto, essa notícia mexe com a realidade, o dia a dia da saúde aqui de Criciúma, pois são servidores, né, que trabalham no combate à pandemia e precisam estar vacinados. Há uma preocupação, por isso, a atitude mais extrema de demiti-los. Mas esses casos poderão ser revistos até a próxima semana, caso os servidores, né, mudem de opinião, voltem atrás e prefiram tomar a vacina contra a Covid-19. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Marco, pelas informações. O Marco acompanhando, então, esse desfecho, em especial dos servidores, né? Deve ter novidade já nas próximas semanas. Se eles forem convencidos a tomar as doses, fica tudo certo. Senão vão ter que assinar esse termo circunstanciado e aí tem até a possibilidade de demissão. Ô, gente, vamos combinar, né? Vamos combinar. Hoje a gente tem a possibilidade de escolher, de fato, se toma ou não toma. Mas pense com carinho no coletivo. São diversos tipos de vacina. A gente não está falando só de uma específica, a Coronavac, que foi aí colocada como no centro das atenções. Dúvida. E isso veio de gente graúda, né? Essa dúvida com relação à vacina. Mas cuidado, né? É pensar no próximo, nas pessoas que dividem o mesmo espaço com você. É uma responsabilidade que você está assumindo. Agora, se você não quer tomar, não atrapalhe a vida de quem quer. Porque semana passada tinha cartaz na frente do posto de imunização. Não tome a vacina. Se você não quer tomar, assina um termo de responsabilidade, inclusive abrindo mão do respirador. Porque em Criciúma tem 47 pessoas esperando por uma vaga de UTI. Prioridade para quem quer se curar. Se você não quer tomar, não atrapalhe a vida de quem quer. E mais do que isso, não coloque em xeque um sistema nacional de imunização por vontade própria. Porque eu vi na internet que a vacina traz danos à saúde. Vamos de informação. Tem SBT Comunidade? É agora que eu gosto, então vem comigo aqui, meu caro Dilnei Pacheco. Eu já vou chamar direto ele está lá na Humberto, é na Humberto Road, né? Eu tenho imagens? Aqui está. Olha imagens que vem lá da comunidade do Campeche. Imagens de agora pela manhã, a produção está passando aqui, imagens de agora pela manhã. Essa rua é uma novela, é uma paralela da Pequeno Príncipe. Quem conhece o Campeche sabe que tem a principal, né? A Maria Esther passa por lá todos os dias. A principal ali do Campeche, a Pequeno Príncipe. Do lado tem a Humberto Road, é isso, né? Humberto Road. E aí, só que aí, ó, enquanto a Pequeno Príncipe foi revitalizada, essa aqui é a situação da passarela. O problema é que tem gente que mora aqui. Se o turista não passa para chegar na praia por essa aqui, tem morador que passa para chegar em casa nessa aqui. Não, o turista passa na Pequeno Príncipe, tudo bonitinho, tem placa da prefeitura. Agora, quem vai para casa, Maria Esther, passa por onde? Atoleiro. Deixa eu chamar a SBT Comunidade, hoje choveu. E o nosso Cleiton Ramos já está lá. Agora tem imagens ao vivo? Imagens ao vivo. Cleiton Ramos, contigo, quero ver. Conta pra gente esse dilema aí no Campeche, SBT Comunidade no ar. No ar, hein, Fernando? E olha só, a gente está no meio da rua, Humberto Roden, como você falou. Estou aqui no carro da Daniela, que mandou os vídeos pra gente. A água baixou, mas olha só a dificuldade em trafegar por essa rua, de tanto buraco que ainda tem. Ao vivo na tela do SCC SBT nesse exato momento. Estou aqui ao lado da Dani, né? É uma dificuldade que todos os moradores enfrentam que moram aqui nessa rua, principalmente quando chove, né? Quando a água está caindo, isso aqui se transforma no verdadeiro rio. E quando a chuva vai embora, a água começa a descer, mas aí começam a aparecer os buracos. Uma dificuldade tremenda para quem trafega nessa rua, tanto para motorista como para motociclista. E aí tem aquele trabalho danado para você ficar desviando de um buraco para o outro e nada é feito. A gente já teve aqui em algumas oportunidades, uma inclusive no mês passado, onde a dificuldade foi muito grande. A Dani vai parar o carro, eu vou tirar o cinto de segurança aqui, porque eu vou conversar com alguns moradores. TV ao vivo é assim mesmo, ó. Não tem água aqui não, né? Aqui não tem poça d'água. Vou sair, já converso contigo, viu, Dani? Estaciona o carro ali direitinho. Vem comigo, Nereu, porque ali a gente tem um grupo de moradores e esse grupo está indignado com essa situação. O Nereu está filmando aí, enquanto o Nereu vai filmando, para você ver o estrago que fica quando chove. Um detalhe, hein? Metade da rua é calçada, a outra metade não. Essa metade que não é calçada tem aproximadamente 400 metros. Né? Pô, tão simples, 400 metros, né? Por um problema que é muito antigo. Estou aqui ao lado do Alexandre, que é morador há 13 anos, e eu acho que o cenário que a gente está vendo aqui resume muito bem o drama que vocês vivem, principalmente nos dias de chuva, né? Boa tarde. Boa tarde. É um drama, né? Porque a gente não consegue nem andar. Né? Vocês tiveram de carro aí, viu o problema que traz para os carros, para os automóveis aí em geral. É uma rua que acessa uma avenida principal aqui.
Então tem uma boa, também, até inclusive durante as obras da Avenida Pequeno Príncipe serviu como passagem do ônibus aqui, né? Mas mesmo assim eles nunca deram a devida atenção para a rua, né? Então os moradores sofrem com essas pequenas enchentes que fazem na rua, né? E depois, quando a água seca, ficam esses buracos aí que prejudicam toda a passagem, né? Seja do pedestre, seja do ciclista, motociclista ou dos automóveis, né? A gente sabe, né, que a prefeitura tentou algumas oportunidades de dar uma amenizada na situação, com máquinas, enfim. Mas de tanto passar máquina aqui nessa rua, você pode observar... Ô, Nereu, se puder fechar lá, ó, lá onde é que começa o calçamento na metade